Obesidade masculina. Por que é tão importante falar sobre esse tema nos dias de hoje? Quais as implicações da obesidade na saúde dos homens e por que é tão importante tratar a obesidade para melhorar os níveis de testosterona nos homens? Sou o Dr. Gustavo Medeiros, médico urologista em São Paulo. Bom, é sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje aqui no canal Especialista Responde com o nosso especialista convidado. Vamos começar então? Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado super especial, o Rodrigo Loschi, ele que é nutricionista, vai ajudar a gente hoje a abordar esse tema tão importante sobre obesidade e as implicações da obesidade sobre os níveis de testosterona no homem. Então, Rodrigo, muito prazer, obrigado por ter vindo hoje aqui, Gustavo. Comparecido aqui no nosso canal do Especialista Responde. É uma satisfação muito grande mesmo ter você aqui com a gente, tá? E vamos falar sobre esse assunto, né, que é um assunto realmente de uma importância muito grande, pela frequência de pacientes que a gente pega no consultório com essa condição, né, de obesidade e com as complicações, as consequências relacionadas com esse diagnóstico. Né? Então vamos lá começar então falando sobre esse assunto que é muito importante a gente abordar aqui para vocês. A obesidade é um problema de saúde pública que afeta grande parte da população. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que cerca de 50% da população com mais de 20 anos está acima do peso, sendo que quase 17% das mulheres e aproximadamente 13% dos homens são obesos. São inúmeros os malefícios do sobrepeso, porém, poucas pessoas sabem que esse transtorno pode levar à redução de testosterona, infertilidade e até mesmo impotência sexual nos homens. Como podemos fazer o diagnóstico de obesidade masculina no consultório? O diagnóstico da obesidade ele é feito através de alguns parâmetros que são avaliados no consultório. Entre eles, o índice de massa corporal, que é o famoso IMC. A gente consegue avaliar usando a estatura e o peso corporal do paciente. Porém, para os homens que sofrem de deficiência de testosterona, existe uma forte correlação com o percentual de gordura. Então, homens que apresentam um percentual de gordura acima de 25%, e nem sempre esse homem vai estar obeso, dentro dos parâmetros de IMC, ele vai estar às vezes com sobrepeso leve, nós observamos já uma redução das concentrações da testosterona. E quais são as classificações pelo IMC para a obesidade? Então, o IMC acima de 30, grau de obesidade nível 1, até 34,9 ele está nessa classificação, acima disso ele vai para a classificação de obesidade grau 2, e o IMC acima de 40 já é uma obesidade grau 3 e possivelmente associada a uma obesidade mórbida. Então, às vezes ele está no IMC ainda baixo, porém já com uma quantidade, um percentual de gordura que já classifica ele como um paciente obeso, né? O homem com paciente obeso. Né? É uma condição comum. Então ele tem um IMC de sobrepeso, não está classificado como obeso, mas o percentual de gordura está em 30%. Aí você avalia a circunferência de cintura, circunferência abdominal, ele já tem uma obesidade abdominal avançada, mas não está na classificação do IMC de obeso. Mas já observamos essas alterações de testosterona associada à composição corporal. Então, qual que é a orientação? Que não seja feita apenas a avaliação através do IMC. O IMC serve para avaliar proporcionalidade. Eu sei que você adora esporte. Se a gente atende o LeBron James, o IMC do camarada é alto, é um atleta musculoso, com grande composição de músculo, não dá para classificar como obeso. Por isso, uma avaliação antropométrica ou a própria bioimpedância pode ser utilizado para fechar esse diagnóstico e fazer a antropometria, fazer as medidas. Então, a partir disso, a gente já correlaciona um possível achado laboratorial. Rodrigo, então quais são, na prática, os exames que você aplica aqui no seu consultório para avaliar, né, a obesidade no homem? Então, na minha conduta, eu uso a antropometria, padronizado com o método internacional chamado ISAAC. Esse método ele é feito em todo o canto do mundo. Existe uma padronização para a gente poder avaliar o paciente, através de dobras cutâneas e antropometria. Além disso, é feito o exame da bioimpedância, desde que seja feito o preparo adequado para que não ocorra alterações no resultado. Então, para deixar mais claro ainda para o nosso público aqui, o que é a antropometria, assim, na prática? A antropometria ela consiste em avaliar
parâmetros de medidas. Então, circunferência da cintura, circunferência do abdômen, circunferência do quadril, circunferência do braço e as dobras cutâneas. Então, dobra do bíceps, do tricipital, abdominal, coxa. Tem pontos específicos para a gente poder medir através do aparelho que é o conhecido aí como adipômetro. Então, ele pode ser um complemento da avaliação para a gente fechar esse diagnóstico da composição corporal. O que é o hipogonadismo? Quais os níveis adequados de testosterona para o homem? O hipogonadismo secundário associado à obesidade masculina, ele é uma condição que faz com que esse homem apresente concentrações abaixo do valor de referência ou numa zona que é chamada de zona cinzenta. Ou seja, as concentrações da testosterona total menor que 300 nanogramas por decilitro e a testosterona livre menor que 6,5, associado a sintomas. Quais são os sintomas da deficiência da testosterona? Redução da libido, redução da ereção matinal, fadiga, cansaço, redução da massa muscular, redução da massa óssea, declínio cognitivo e aumento da adiposidade central, que é o ganho da gordura abdominal. Então, associado a laboratorial, confirmado no exame, mais esses sintomas, existe uma forte correlação que a obesidade seja a causa dessa condição. Existem exames para ser complementados, que a gente vai analisar além da testosterona, que envolve a concentração do estradiol nesse homem, porque no tecido adiposo tem grande atividade dessa enzima que vai converter testosterona em hormônio feminino. E esse homem ele pode cursar com ginecomastia, com alterações da libido, e o estradiol ele é um hormônio importantíssimo para a saúde do homem e para a saúde da mulher. E o problema é quando está em excesso nesse homem. Ele acaba inibindo toda a produção da testosterona. E além disso, ele vai ter uma deposição de gordura com uma característica mais na região do glúteo, mais uma característica de gordura central, pelo excesso do estradiol associado à ginecomastia também. Então vocês podem ver que a gente tem falado bastante sobre alguns hormônios, como a testosterona, o estradiol, são hormônios relacionados aí com a função hormonal, tá, para os homens, que envolvem uma série de aspectos do ponto de vista sexual, mesmo para o dia a dia. A gente sabe que é importante o acompanhamento desses hormônios, de toda a condição do homem, numa interação muito positiva e importante entre nutricionista, urologistas ou andrologistas, tá? E também profissionais de educação física, para também estimular uma atividade física. Então, o paciente ele tem que ser abordado e tem que ser tratado de uma forma que a gente fala que é uma forma integral, Não adianta ficar apenas com o nutricionista, apenas com o médico, apenas com o profissional de atividade física. E esse vídeo aqui chama atenção para isso, para essa atenção integral ao paciente. A gente tem um vídeo também que a gente gravou sobre testosterona, que eu vou deixar aqui na descrição, e ele vai aparecer no card aqui, para que vocês também possam acompanhar um pouco mais sobre esse hormônio tão importante para o homem. Então, se vocês têm gostado do conteúdo que nós temos trazido aqui para o canal Especialista Responde, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso à informação de qualidade sobre saúde e bem-estar, que é o nosso principal objetivo aqui nesse canal. Não esqueça também de se inscrever aqui nas nossas redes sociais, tá? E acompanhe os próximos vídeos que nós vamos lançar dentro dos próximos meses. Um abraço e até o próximo vídeo.